Olá, vamos explorar agora a aba Monitor do EcoStruxure Machine Advisor. Para isso, eu vou selecionar uma máquina que tem dados carregados por amostragem. Então, na visão da frota de máquinas, eu vou selecionar uma das máquinas aqui na localização geográfica e vou clicar em Monitor nessa máquina. A aba Monitor vai mostrar um painel de controle configurado pelo usuário. Tá? Então, esses objetos gráficos são chamados widgets. Tá? Eu posso ter vários dashboards. Tá? Então, eu posso, aqui já está, né, nessa máquina, eu tenho esse My Dashboard, My Second Dashboard. Então, eu posso visualizar aqui, por exemplo, variáveis diferentes, ter visões de ambientes diferentes da máquina ou de situações diferentes. Se é uma linha, eu posso visualizar segmentos da linha. Tá? Eu vou dar uma olhada nos tipos de widgets que tem disponível neste momento. Lógico, eles devem existir mais widgets em desenvolvimento. Essa ferramenta, como eu já comentei em outro vídeo, ela foi lançada agora em 2018, está em pleno desenvolvimento. Então, se tem alguma sugestão de widgets que seja interessante, pode mandar via feedback. Você comenta o que seria interessante de ter, é uma forma diferente de visualizar as variáveis, entre outros. Alguns itens já surgiram desses feedbacks, como os alarmes, as indicações de limites, né, de uma variável que ultrapassou um determinado limite, né, você já tem a indicação que você herda dessa variável, tá? Então é possível definir ali um limite para cada uma delas. Tá? E vou mostrar um pouco o que tem aqui. Né? Então eu tenho um objeto que mostra um valor de variável, o widget que mostra o valor de variável. Você seleciona a variável e aí ele adiciona a lista, demonstrando o último valor registrado. Tá? Existe o widget como que é o mesmo nome desse cara? Show Add Widgets. É o Gauge, né? Ele é como se fosse um velocímetro, né? Um indicador gráfico de meia-lua circular. Você tem aqui, você pode falar o range de valor dele, tá? E selecionar a variável que ele vai mostrar. Tá? Aí é uma variável apenas. Se eu troco a variável, ele substitui a anterior. Tá? Mostrar o valor em percentual. Tá? Então, por exemplo, uma variável que está com 22, de 0 a 100, se fosse de 0 a 100, ele vai estar mostrando 22%. Se o nosso range fosse, vou pegar uma variável que está com 100, e o nosso range fosse 0 a 256, por exemplo. Ele calcula mostrando que está com 39% do 0 a 256. Então esse é o objeto de Gauge. O objeto de Trend, a gente tem que selecionar um período de valores. Aqui estava selecionado uma variável que não está com o valor registrado corretamente. Quando aparece numa variável not a number, significa que ela é uma variável de ponto flutuante que está com um valor indevido carregado. Eu vou trocar por uma outra variável. E dias para mostrar, você tem aqui no trend, no widget de trend, você tem dias para mostrar, um label para escala ou não. Então, vou colocar, digamos que seja graus Celsius. Eu só preciso localizar graus Celsius. Vou colocar maiúsculo. Mostrar legenda, se vai ter a legenda ou não das variáveis, que é o nome dos objetos. As cores, se você quer customizar as cores ou não, você customiza as cores por variável. Mostrar os warnings, os avisos, se alguma variável das selecionadas está em aviso.
e mostrar o mínimo e o máximo na escala. Vou dar um salvar. Agora colocando variáveis, mudando para variáveis que estão com valores, ele vai. Ah, eu coloquei uma variável que está rodando ao redor de 90 e outra variável que está rodando ao redor ali de 10 a 20, mais ou menos. E são valores de amostragem. Tá? Tem também o widget o gráfico em forma de rosquinha, é o Dognut. Você pode selecionar múltiplas variáveis, aí não faz sentido ser uma variável só. Eu posso selecionar múltiplas variáveis. Tá? E nessas variáveis, ele vai fazer a proporção de cada uma dentro de uma circunferência. Show custom cross, show legends, show warnings, também as mesmas coisas. Mostrar as legendas são as legendas, quais as variáveis que estão envolvidas. Né? Tirei a legenda, desapareceu. Mostrar valores. Aqui é o valor junto das variáveis. Tá? Você pode de repente estar mostrando somente as variáveis. Mostrar os avisos, warnings relacionados a essas variáveis. Por exemplo, se eu remover uma delas, por exemplo, essa variável que está em zero, que não está agregando em nada aqui. Pronto. Aí ele mostra, já modificou online, você digita direto na página. Tá? Se eu quiser mudar a posição de um widget com o outro, eu posso ir em editar, widget, e eu posso mover aqui a posição entre eles. Por exemplo, esse da a visão da máquina, eu posso mover ela para cima. Tá? Fechei ali a janela de edição para adicionar o widget, ele simplesmente já cancelou a edição e tá. Cancelou não. Ele conclui a edição e salva aquilo que eu modifiquei. Tá? Existem também os widgets de estatística, então você pega uma determinada variável, escolhe uma variável e ele me mostra os valores ao redor daquela variável. Então, eu tenho, por exemplo, escolhi 5 dias, mostrar o máximo, o valor atual, posso mostrar um valor médio, vou tirar, por exemplo, o valor atual, vou colocar o valor médio, valor mínimo e se tem um warning. Aqui está, máximo, médio e o mínimo dos últimos 5 dias. Ele indica aqui. Aqui é só um widget de valor de variável com apenas uma. A variável ele centraliza o valor dela. São múltiplos, um novo gráfico de trend, estatísticos. Ver quem está nesse daqui. Outro de Gaudi. Bom, aqui é um dashboard com objetos se repetindo. Interessante esse também, graficamente, esse de termômetro, né? Serve para visualizar, ao invés de visualizar o gráfico de forma circular, né? Você está preenchendo o valor de forma circular, você visualizar de forma vertical. Outro aqui, outro gráfico de termômetro. Um outro de estatístico. Vou pegar uma outra variável. Esse My Last States widget é um widget que mostra os últimos 5 dias de valores associados a uma variável. Você vai ver que ele mostra. Para ver more. Aqui, ó. Aí, ali ele está configurado os últimos 5 dias. Quando eu clico para ver todos os 5 dias, aí ele vai para a aba de History, aqui o de histórico. O de histórico o que? Ele pega uma variável, certo? Normalmente quando eu entro nessa aba History, ele pega uma variável e mostra os valores de uma variável de 24 horas, de um dia. Tá? Quando eu deixo configurado no widget, ele vem direto para... Ele mostra aqui os últimos valores aqui gravados nesse momento. E se eu clicar em More,
e mais para visualizar os mesmos 5 dias, aí ele já configura o histórico, olha, desde o dia 21/10 até o dia 26/10, e me mostra os valores. Tá? Os valores que eles estão fora do parente são os valores formatados. Aí o valor dentro do parente é o valor nativo que veio do CLP do roteador. Tá? Então é o valor que está publicado dentro do servidor. Eu vou voltar para o meu. Bom, agora eu vou mostrar a lista dos widgets que você pode adicionar. Então, como é que eu faço? Eu tenho, eu clico em Add Widget e vou fazer o seguinte, tinha um que estava vazio. Barlink, teses, Barlink. Vou pegar esse dashboard que está vazio. Ele está definido aqui no Manage Dashboard, no gerenciamento, ele está definido como editável e como visível, que eu posso de repente deixar escondido um widget para o usuário. Tá? Aí o que vai acontecer? O usuário que não for administrador do team, dentro do Team Manager, por exemplo, você adicionou o e-mail de um cliente no seu Team Manager. Se tiver dúvida de fazer esse gerenciamento, tem um outro vídeo que mostra o Team Management. Tá? Você adicionou o usuário no Team Management como não administrador, né? Você não deixou o administrador dele habilitado. O que acontece? Ele vai conseguir só editar o dashboard se tiver como editável. Se você colocar como não editável, como read only, ele vai ficar apenas visível. Então você vai ter que criar aqui os objetos para ele e o seu cliente vai apenas visualizar aqueles objetos, não vai conseguir modificar eles. Tá? Então, para você criar um novo dashboard aqui para criar, aí ele aparece agora o novo dashboard vazio e aparece aqui nas abas dos dashboards. Eu quero deletar um dashboard, por exemplo, esse dashboard está só como read only, quero deletar ele. Eu vou em Manage Dashboard, seleciono o botão da lixeira e confirmo ou não o deletar desse dashboard. Eu vou utilizar aquele dashboard que estava vazio, chamado RoboBarLink, e vou. Detalhe, né? Eu estou na aba Monitor, interessante. Ele ainda fica mostrando na frota qual as máquinas, aqui a possibilidade de navegação dentro das máquinas, certo? Mostrando o logo do, do OEM e eu posso navegar entre as máquinas aqui dentro de Monitor.